Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Campo da Suculenta. Hoje eu vou fazer mais um vídeo mostrando para vocês uma atualização das minhas plantas. Eu fiz uma viagem curta e vou contar para vocês quais foram os cuidados que tive antes e após a viagem para proteger as nossas plantinhas e quais foram as perdas que tive nesse intervalo. Se vocês são inscritos no meu canal, meu muito obrigado. Se não são inscritos, se inscrevam, isso já me ajuda bastante. E vem comigo para mais um vídeo. Como é de conhecimento de vocês, eu fui vencido pelo excesso de chuvas. Aqui nessa cobertura eu tinha apenas um sombrite. E então foi necessário que eu fizesse uma cobertura. Então eu pensei em várias estratégias, pensei em policarbonato, pensei em telhas transparentes, pensei em plástico de estufa, mas não tinha como fixar. Então eu comprei essa lona, que é uma lona de 4 por 2,5 metros. Comprei ela nas Casas Bahia por um valor de R$300, incluindo o frete. Ela é uma lona especial. Percebam que ela parece até mesmo uma tela, porém ela não passa água, tá? Ela tem umas tramas que reforçam ela. E eu, antes da viagem, então, coloquei a lona aqui, fiz até um vídeo pra vocês. Se vocês não assistiram, ao terminar esse vídeo, retornem lá e assistam. Fiz um vídeo sobre a colocação da lona, porém, eu cometi um grande erro aqui. Aqui é onde seria a parte mais baixa que a água deveria escoar. E o que aconteceu? Eu não deixei uma borda, como eu fiz agora, olha. Eu não deixei uma borda ultrapassando o ferro. E aí aconteceu que ali no canto, a lona cedeu para dentro e choveu durante o período em que eu estava fora. E eu fiz uma bolsa d'água enorme. Eu vou mostrar para vocês. Então, isso acabou com a minha viagem. Eu só ficava pensando que a qualquer momento a lona poderia romper e as plantas seriam prejudicadas por conta da água. Não por molhar, mas pela quantidade que acumulou ali. Então eu não consegui nem filmar para mostrar para vocês por baixo, porque eu cheguei à noite e a minha vontade era apenas tirar essa água que estava parada ali. Então tirei a água, estiquei todinha a lona novamente. Fiz isso que eu estou falando para vocês. Deixe sempre uma ponta. Quando vocês forem esticar alguma lona ou plástico, o ideal é deixar alguma ponta sobrando para que não aconteça o que aconteceu comigo. Então ontem foi o dia que eu refiz toda essa lona, tirei todas as plantas do lugar. E aí, ao tirar as plantas do lugar, eu deixei elas na garagem. E olha o que aconteceu. Conseguem ver? Ó, foi a questão do tempo, foi o tempo de eu deixar ali na garagem para as plantas se queimarem dessa forma. É difícil, né, gente? Cada hora você tenta consertar um problema e arruma outro. E aí, o que eu farei hoje? Olha, hoje é força da lua nova. Não é uma lua que eu uso muito, eu uso sempre a crescente, porém hoje eu preciso fazer a retirada de hastes. Observem as plantas daqui, olha. Quanta haste tem para ser retirada. Então, preciso fazer a retirada de hastes e colocá-las no meu berçário para tentar reproduzi-las. Aí, olha aqui, um escapo. Se você não sabe a diferença de escapo para haste, eu já fiz um vídeo também. Ao terminar este, volte lá e assista. É bem legal. E olha que legal esse escapo da minha Mahogany com a Japão, que no outro vídeo eu achava que fosse duas cabeças na planta, mas não era. É uma haste, desculpe, é um escapo cristata. Linda, né? E aqui outro escapo. E este escapo também, olha,
da minha Paridress, que está nascendo cristata. Então hoje eu farei isso, retirarei as hastes e aproveitarei também para fazer a decapitação de algumas plantas. Isso, na verdade, quando eu fui viajar, eu aproveitei e coloquei uma lona. Além da lona, eu coloquei o sombrite para proteger as plantas, porque eu não sabia como seria a intensidade do sol. E, gente, não sei aí onde vocês moram, mas o sol está terrível, terrível aqui. As plantas, então, ficaram bem. Todas estão salvas, graças a Deus. Me preocupava bastante os meus berçários, mas os berçários estão protegidos. Estão indo muito bem. Então, tirando a questão da lona, acho que entre mortos e feridos todos se salvaram. Eu só vou mostrar para vocês mais uma questão em relação às minhas plantas que estão aqui na grade. Durante a viagem, eu acabei esquecendo elas. Eu sempre coloco nesse horário este sombrite que está aqui, porque agora é o horário das 10 horas em diante, então o sol fica a pino. E eu acabei esquecendo. Então eu tive algumas queimaduras, algumas plantas que perderam bastante folhas, que já até tirei daqui. Queimaduras ali, mais queimaduras. Essa daqui eu tinha recém replantado, então queimou. Aqui, então, na verdade, essa parte aqui, nesse horário, eu preciso fazer isso. Eu coloco um sombrite para proteger as plantas. Vou colocar e já mostro para vocês. Eu deixo o sombrite dessa forma, como uma estratégia para proteger as plantas. Eu adapto elas aqui, com o tempo eu vou tirar o sombrite. É que na verdade eu fiz o replante dessas mudas há pouco tempo. Então elas ainda não estão completamente enraizadas ou adaptadas. Adaptadas pode até ser, porque elas já estavam nesse lugar. Mas, como elas foram recém-replantadas, eu prefiro protegê-las para evitar isso que eu mostrei para vocês. Então, fica a dica aí. Depois eu retiro esse sombrite, essa tela, quando eu perceber que o sol estiver menos agressivo. Estas duas suculentas eu havia feito a decapitação antes de viajar. Aqui eu tenho um escapo. Olha só, esse aqui era um escapo da minha mauna. Aqui eu tenho a mauna brasileira, ou falsa mauna, e eu coloquei ele aqui. Então antes da viagem eu fiz a decapitação dessas duas plantas. E aqui eu deixei elas protegidas também por sombrite, porque nesse momento, nesse período após decapitação, elas ficam mais sensíveis ao sol. Então, como uma forma de protegê-las. Um outro detalhe dessa cobertura também, que pelo fato de não tomar mais chuvas, então eu precisei aguar as plantas antes de ir, e ao retornar elas já pediam água novamente. Como é que você sabe quando deve aguar ou não? Olha, eu faço o toque com o dedo. Se o substrato sair dessa forma, não precisa de água, porque significa que ele está molhado. Se o seu dedo sair seco, então a planta está pedindo água. Quero mostrar para vocês isso aqui, gente. Olha que espetáculo que tá essa planta de frios. Uma cor, coisa mais linda do mundo. Vou tentar colocá-la no sol. E as outras daqui também precisei aguar. Olha só, resultado da minha decapitação, da minha Dark Vader. Olha lá. Aqui está a copa. E ali o tronco, com várias mudinhas. Também ela é de fácil brotação por folha, olha só. Minha jadeíta. Acho que aqui foi tudo bem, né? Tirando que algumas plantas, elas, por exemplo, essa Niara, que é uma híbrida, ela entortou, ó. Ela tava assim, ela buscou luz. Agora a gente precisa desentortar ela, junto com as outras que também entortaram, buscando luz. Minha Red Regis,
Então, agora a gente precisa começar a fazer o processo de desentortar. Aqui também, tudo bem. Nada aconteceu. Meu berçário aqui embaixo. Gente, eu já gravei um vídeo dando uma dica para vocês. E é bem interessante como é que a gente obtém mudas de forma rápida a partir de outras mudas. Olha, fazendo a decapitação delas em curto tempo. Observem que aqui eu tinha uma muda pequena. Ali, olha, onde foi decapitado o tronco. E olha, cheio de novas mudas. Percebem? Aqui um outro exemplo. A Marikeveria Candy White. Aqui, olha, nesse tronquinho aqui, ele já era uma muda que já tinha dado no tronco. Então eu decapitei a muda e olha só, cheio de outras mudas. Então, eu gosto bastante de fazer a decapitação de plantas pequenas. Vou mostrar essa daqui pra vocês, olha. Essa daqui é a Incredible. Eu decapitei a muda. E olha só quantas mudinhas novas ela soltou. Eu vou mostrar pra vocês a copa. O que aconteceu com a copa desta planta. Aqui está a copa. Ela formou uma nova muda. E ali no tronco dela já tem duas outras mudinhas. Legal, né? Adoro quando faz isso. E aqui meus berçários estão bem bonitinhos, sabe? Aqui tá tudo bem também. Eu não tive problemas aqui, porque aqui eu tenho esse toldo, né? Esse telhado retrátil. Ele se fecha, então eu mantive ele fechado. O medo era apenas que as plantas sufocassem, mas deu tudo certo. Tirando esse único problema que tive, que já mostro pra vocês. Aqui eu tenho meu berçário de hastes florais. Observem que está cheio. Olha o tamanho da muda. Nem tinha visto. Quem é essa? Marikeveria Midori. Então ele está com várias mudinhas. Aqui mais mudas. Ó, mudinhas novas. Olha a mudinha da Baron Bold, gente, que coisa mais linda. Ela já nasce com escarúnculas. Mais mudas ali. Quer saber como faz mudas por hastes florais? Eu já gravei um vídeo, vai lá e assista ao terminar esse. Aqui o que aconteceu, que eu disse, a minha Black Prince. Minha Black Prince que estava aqui. Junto com a filhinha dela, que também estava aqui. E aí eu chego e a Black Prince está com essa textura. E aí então tirei. E ela estava com podridão no tronco. Me parece que eu não tirei por completo ainda. Acho que eu vou ter que cortar mais um pedaço ali. O que eu fiz? Retirei a parte podre. Vou deixar ela aqui tomando uma fresca até ela se recuperar. A mesma coisa com a filha dela. Ela vai se recuperar, cicatrizar e soltar raízes. Então eu replanto ela. Então essa foi o único problema que eu tive, assim, real mesmo. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Olha esse Aeonium Castelo, que coisa mais linda que está. E aqui as plantas, então, tudo bem. Tranquilíssimos. Não sei se vocês vão se lembrar dessa Carnicolor, que eu gravei um vídeo mostrando como é que ela estava cheia de cochonilhas, tá? Limpíssima, perfeita. Eu utilizei Botox. Também já gravei um vídeo ensinando sobre o uso. Meus únicos sobreviventes, os únicos que restaram, meus agavoides, retirei de onde estavam e coloquei aqui, os dois. Porque eu não sei mais o que fazer para manter agavoides vivos. E aqui eu quero mostrar para vocês que estão meus troncos de plantas que eu recém decapitei. Eu quero mostrar uma em específico. Duas, na verdade. Essa daqui, que eu não sabia da existência de lagartas em plantas. Uma seguidora lá do Instagram me perguntou.
que fazer para acabar com lagartas. E eu nem sabia do que se tratava, até que eu venho aqui e olha minhas mudas. O que aconteceu? Uma lagarta estava dentro do caule comendo. Como é que eu acabei com a lagarta? Eu usei Resolva. Eu já expliquei também em outro vídeo qual é o uso indicado do Resolva. E o Resolva, ele é um produto que é indicado para combate de lagartas, cochonilhas, pulgões e formigas. Então, eu usei aqui e me parece que acabou. Acabou com a lagarta, mas também acabou com a minha planta. Sobrou uma mudinha aqui ao lado, mas está viva. Deixa eu mostrar para vocês uma planta que é bem interessante. Essa daqui, a minha Echeveria linguas. Deixa eu tentar achar um local de apoio aqui. Olha só, como eu disse para vocês, quando vocês forem fazer o corte de uma muda, não arranque, não destaque a muda, faça a decapitação. Se vocês observarem ali ao miolo, ó, eu fiz a decapitação, era uma muda. Então, eu decapitei uma muda, o que aconteceu? No mesmo caule, saíram novas 3 mudas. Então, essa é a Echeveria linguas. Aqui é a mesma questão. Atrás desta muda, eu tinha uma outra, que eu fiz a decapitação. Não vou conseguir mostrar lá. Tá vendo? O tronquinho. Eu decapitei e surgiu novas 2 mudas. E olha só que incrível, uma muda de Echeveria linguas com 2 cabeças. Pessoal, essa é a atualização, então, das minhas plantas pós-viagem. Entre mortos e feridos estão todos bem. A única coisa de mais, assim, assustador que aconteceu foi o fato da lona ali não ter resistido. Porém, deu tudo certo e aqui estamos prontos para cuidar delas. Agora, vou começar o trabalho de poda e decapitação. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, abraços e até a próxima.